Boa noite, Santa Cruz do Capibaribe. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Além da Tribuna. E nesta noite a gente conversa com o vereador de primeiro mandato, que já está aqui conosco, o vereador Thales Maia, o qual eu cumprimento e dou-lhes as boas-vindas aqui ao nosso podcast. Olá, Antônio, tudo bem, né? Graças a Deus, né? Um mandato aí, um semestre, né? Mais do que um semestre já concluído, de muito trabalho aqui na Câmara, graças a Deus, né? E estamos aí para a gente discutir aqui essa outra iniciativa, né? Esse além da tribuna, porque muitas vezes, né? Às vezes a população pensa que o trabalho do vereador é apenas a tribuna, né? Apenas a apresentação do projeto de lei, e o trabalho do vereador é muito mais além do que todo esse trabalho que é feito. Justíssimo. A gente começa destacando um pouco da vida antes de tomar posse como vereador. O seu sobrenome, Maia, ele já fala por si só. Mas nós queríamos saber quem é Thales Augusto. Thales Augusto, vamos lá, é um sonhador, batalhador, trabalhador, corajoso, né? Eu sempre me reconheço como esses aspectos. Eu vejo como alguém também de muita intensidade, sabe? Às vezes tem, não sei se você gosta de signos da astrologia, mas assim, eu sou de escorpião, e escorpião tem esse perfil, né, de intensidade. Então, todas as vezes que eu me propus, né, a desenvolver um trabalho, a que eu me propus a exercer algum cargo, ou atividade, ou até mesmo de forma voluntária, eu sempre fui muito intenso, né? Isso aí faz parte, eu acho que é muito do meu signo, né? Vem muito da intensidade. Mas Thales é essa pessoa, né? Também é pai, é filho, é amigo, é parceiro, né? E tudo isso. Nos bastidores, embora você já estivesse nos bastidores da política e exercendo cargos públicos, seja no PROCON ou na Ciretran, o legislativo, agora como vereador, mudou a visão que o senhor tinha anteriormente? Mudou, né? Mudou. Eu sempre participei, né, nos bastidores da política. Meu pai já foi prefeito, já foi deputado, já foi vereador, presidente de Câmara, né? Meu irmão, vereador também, Vamos chegar lá nessa parte. por 2 mandatos, e já está agora no seu terceiro, então eu já conhecia, né, mais ou menos como funciona. Mas é diferente você estar nos bastidores, você está na política, eu sempre coordenei campanhas políticas, presidi partidos políticos, sempre estive na linha de frente, mas você está como candidato, está como parlamentar, é uma visão totalmente diferente, né? Vai muito mais, vamos dizer assim, explora muito mais de você do que o que eu imaginava antes trabalhando nos bastidores. O Além da Tribuna, ele fez contas, viu? A gente também é matemática. E até o último dia 15, nós tínhamos 207 matérias decorrentes de projetos de leis. O senhor tinha 28. Nos primeiros 7 dias, 12 dias de janeiro, os 7 primeiros projetos no SAPL são de sua autoria. E nós temos 2 projetos de lei ordinária de emenda à lei orgânica e um é do senhor. Nós poderíamos dizer que o vereador Thales, no sentido genuíno da palavra, é um legislador? Com certeza, né? Eu acho minha formação também, né, enquanto advogado, é, sou formado em direito, fiz pós-graduação no exterior, né, mestrado em direito administrativo, e essa minha formação me permitiu isso, né? Eu sempre utilizei a lei, aplicando a lei, né, seja na defesa dos direitos das pessoas, né, e agora eu tenho essa oportunidade no campo municipal de poder criar a lei que no futuro eu possa aplicar, né? Não só eu, mas também todos os advogados de Santa Cruz do Capibaribe, né, e que às vezes as leis daqui elas refletem também em outros municípios, né, e servem de espelho. Então, o trabalho que a gente faz aqui também é com base, né, nessa atividade jurídica que eu já desenvolvo. E de fato, né, eu tinha alguns projetos de lei em mente. Antes de tomar posse, eu já estava lá preparando, É o que estudando. se justifica, né? Já estavam alguns minutados. Então, assim, quando recebi a senha do sistema, acho que no primeiro dia útil, dia 2, eu estava aqui na Câmara, né, de 8 horas da manhã, embora a Câmara estivesse de recesso, mas o primeiro mandato não poderia. Sim, registrou nas redes sociais, o meu gabinete é o primeiro a chegar. Respeito, né, os vereadores que estavam em Justo. outra legislatura, que precisavam, tinha vindo de uma campanha que realmente é muito cansativa, né, desgastante, mas assim, eu, enquanto vereador do primeiro mandato, não poderia me dar o luxo de já no primeiro mês estar de recesso,
Então eu vim no primeiro dia, o dia 1 foi o dia da posse, dia 2, e já protocolei os primeiros projetos de lei. Esse é o motivo. Acho que dos 11 primeiros, o meu é o primeiro, o segundo, o terceiro, o Até o quarto, sétimo. até o sétimo e o 11º. É, justo. Então, assim, foi uma produção. Janeiro foi um mês muito intenso também de requerimentos, né, de projetos de lei, né, e depois vem o restante do mandato. Depois tem um momento que você dá uma acalmada, depois você volta à atividade, mas sempre, o meu gabinete ele sempre funcionou dessa forma. Nos bastidores eu já lhe fiz essa pergunta e agora a gente responde no ar. Nos bastidores não, na aeronave, né? Quando a gente foi para Brasília. Estar vereador é um sonho É um sonho, é um sonho. realizado. Realizado. Agora realizado. Claro, quando você entra na política, você almeja, né, crescer na política, né? Então eu acho que esse sonho não só está aqui em cheguei aqui e parei. Eu acho que o futuro, claro, a Deus pertence também. Mas assim, era um sonho que eu tinha, que era estar na política. Eu já tinha uma profissão, já tinha uma renda, já estou há são 12, vou completar agora em julho, 13, completei no caso, 13 anos já de advocacia, né? Então já estou estabilizado na minha profissão, mas assim, eu sempre tive vontade, né, acompanhando meu pai, né, sempre fui candidato outras vezes, fui candidato na eleição passada, infelizmente a legenda não permitiu, né, que eu chegasse até a Câmara, e agora eu cheguei, né, exercendo esse meu primeiro mandato, espero fazer jus ao que eu prometi durante a campanha, que eu não prometi nada, eu não prometi fazer isso, fazer A, fazer B, mas eu prometi não que meus eleitores não ficassem insatisfeitos com o meu trabalho, né? Eu acho que eu tenho feito isso aí a contento. Dentre esses 28 projetos de leis, eu destaquei aqui um e o senhor depois pode destacar um outro, que é o que discute sobre o assédio moral e sexual no âmbito da administração pública. É um pouquinho do que o senhor já tinha visto nos outros espaços públicos que o senhor chegou a Sim, trabalhar? isso aí é direcionado mais para a mulher, mas assim, ele é bem abrangente, né? Que ele trata do o assédio não só sexual, mas o assédio moral também dentro da administração pública. Já existia, inclusive, uma lei aqui da Câmara, mas só falava do assédio, eu acho que era moral, então o texto não estava bem completo, então a gente fez um texto bem mais completo, incluindo o assédio moral, o assédio sexual no âmbito da administração pública e prevendo as punições, que a lei anterior não previa punições, né, que ele prevê, inclusive, a demissão do servidor que, né, faltar com respeito à mulher, enfim, no ambiente de trabalho. Então, assim, foi uma lei, né, que eu já vinha pensando, quando eu olhei, já tinha na casa, então a gente pegou essa lei, aprimorou, né, e fez as devidas modificações para já, se Deus quiser, em breve já ser sancionado pelo prefeito e ser aplicável aí no âmbito da administração de Santa Cruz de Capibaribe. É um outro projeto e esse é o de emenda à lei orgânica do município. Acredito que foi o seu primeiro projeto e foi aquele que, digamos assim, em janeiro já começou com ele em evidência, em discussão, e ele está protocolado na casa, está na presidência, na sala da prisão, a gente costuma dizer, aguardando o seu encaminhamento para as comissões. Mas quando ele entrar em discussão, que é o que propõe que a Malhada do Meio se torne um distrito, quando ele entrar em discussão, qual é a defesa de Thales para esse projeto? Veja só, esse foi o que teve mais repercussão, acho que esse e o do teatro, né? Teatro Sim, a gente fala na Municipal. sequência. Mas foi o que teve mais repercussão, porque foi uma coisa diferente, né? Quando eu me propus a vir para a Câmara, eu não quis ser o mais do mesmo, eu quis ser diferente. E aí eu sempre pensei, eu vi a Malhada com grande potencial econômico, que cresceu, se desenvolveu, né? E a população lá, ela se multiplica, Então, assim, você tem que imaginar um distrito como uma subdivisão administrativa, né? Hoje o pessoal vê Pará e Poço Fundo como zonas urbanas, como zonas rurais, aliás, e de fato são, né? E são distantes da zona urbana, mas são distritos pequenos. E você vê a Malhada com uma potência, né, enorme. E aí, sendo criado o distrito, aí tem uma subdivisão administrativa, uma subprefeitura, o acesso a vários programas governamentais podem chegar com maior facilidade, né? Então essa é a principal defesa. Agora, eu também faço uma autocrítica com relação a esse projeto. O que é que faltou? Faltou uma prévia discussão, né? E eu concordo quando a população me criticou, olha, primeiro deveria discutir, e eu acho que para o projeto ele seguir, ele deve passar por essa ampla discussão entre a população, entre o poder público, entre os pares. Porque quando eu protocolei, eu estava com a ideia, fui lá, protocolei o projeto de lei, depois se ganhou, né, repercussão, acho que na primeira
reunião extraordinária, eu nunca esqueço, uma vereadora chegou e disse: "E esse seu projeto é legal?" Aí começou a se discutir, Era o aí dia 7 de janeiro, não foi? aí foi para a imprensa, e aí começou a discutir, e muita gente foi pega de surpresa, o que é o distrito, aí tem gente, então quer dizer, a gente vai voltar a ser zona rural, né? Então, assim, a gente precisa de um amadurecimento, precisa explicar à população, precisa entender, né, o que é e a importância do distrito para poder a gente seguir em frente. Justo, eu acredito que esses momentos irão acontecer nas duas comissões, Isso. inclusive na sua, de Legislação e Justiça, Isso. que Através de ele audiências públicas, né? O entrará. consultar a população. Então, assim, isso é um debate que vai se estender aí, talvez até o final da legislatura, né? A É um gente amadurecimento, né? não é uma coisa que a gente tenha prioridade, né? Que assim que seja um caso urgente, uma lei, né? Uma lei que a gente tem tempo de discutir, discutir com os órgãos, discutir com o poder público, com a população e depois voltar aqui para a Câmara de Vereadores. E no que diz respeito à Comissão de Legislação e Justiça que o senhor preside, era, digamos assim, era uma das conquistas que o senhor queria obter já estando vereador? Eu pedi, até antes os próprios pares, né? Nas reuniões que estivemos de escolha do presidente, né? Antes da gente assumir, né? De escolha do Sim, sim. Os presidente, dos bastidores, né? bastidores, a gente estava ali discutindo, né? Fazendo a escolha que culminou na eleição de Augusto, e ele sempre vendo os papéis, né? Olha, vamos montar as comissões, aí qual seria, os próprios vereadores aqui dizem, olha, para você seria bom a de legislação e justiça. Eu também seria uma que eu me encaixaria, né? Outra que eu faço parte também é a de educação, né? Mas aí ter um advogado não só formado em direito, que aqui nós temos outros, né? Gilson é formado em direito, mas não exerce a advocacia. Eu sou formado em direito, exerço a advocacia, então, assim, isso aí também ajuda, né, na condução dessa importante comissão, que é a principal comissão, né, da Casa, que é a de Legislação e Justiça. A gente tem feito lá também um bom trabalho, né, amplas discussões, debate com a sociedade organizada, com a população, enfim. Teve agora o projeto do Finisa, né? A discussão foi no âmbito da nossa comissão e da Sim. Comissão de Legislação e Justiça, e foi assim, está sendo uma grande experiência e um bom trabalho também dentro da comissão. O senhor é visto externamente e aqui dentro da casa como um dos parlamentares mais educados, um Dreamtrim. Quem vai me corrigir aí o inglês, que não ficou certo, mas o senhor entendeu, né? Um gentleman. Gentleman. Esse rapaz mesmo. E esse rapaz, ele teve alguns discursos acalorados no uso da tribuna, seja pedindo uma parte, ou seja, na hora em que vai fazer, respondendo algumas conotações. E sempre com colocações muito educadas. Essa é a perspectiva do Thales para toda e qualquer situação que vinha a ocorrer pelos próximos 3 anos e meio. Isso, eu acho que o respeito é básico, Tony. Acho que não precisa, não deveria ser uma exigência, eu não deveria ser exemplo para isso, né? Como a honestidade com o poder público, acho que o respeito dentre os pares aqui deve ser. E infelizmente o que desgastou a legislatura anterior foi talvez essa falta de respeito, essa falta de alguns posicionamentos mais equilibrados, né? Nada na política, a gente vai sempre ter os embates, né? A gente sempre tem os embates, a gente tem uma oposição aqui, existem vereadores que podem me responder à altura, como eu também consigo responder à altura na capacidade de conhecimento que a gente tem, mas a gente nunca pode fugir do respeito, né? E eu tenho, isso aí foi sempre pautado na minha vida, né? Thales foi sempre considerado um calmo, né? Calmo, Apesar de ser de escorpião, mas calmo, né? calmo, né? Embora intenso, mas é respeitoso, né? Bastante respeitoso. Sim, compreendo. Meu nobre, Brasília não era novidade para o senhor, até pelo contato com o seu Zé Augusto, seu pai, enquanto deputado federal. Retornar a Brasília como vereador, participar daquela marcha em defesa dos municípios, foi outro momento atípico? Como foi essa visão de... É muito, muito, muito proveitoso, né? Porque assim, em Brasília, quando a gente vai, além da agenda da própria marcha, né, que tem painéis importantíssimos, tem palestras importantes, né, a presença do presidente Lula, né, e um debate com plenário repleto, quando a gente chegou quase não conseguia sentar, né, mas são as agendas paralelas, e aí foi minha primeira marcha, né, eu já fui em outros momentos para Brasília, eu já conheci alguns ministérios, já conheci o Congresso Nacional, o Gabinete dos Deputados, né, o plenário, mas assim, você ir enquanto marcha, enquanto Brasília se prepara para receber, né, os gestores, os vereadores, os parlamentares, os secretários, e ser bem recebido, né, eu acho que Santa Cruz foi
acho que foi a maior comitiva da história das marchas, né, de Santa Cruz, acho que foi a desse ano, e é, cabeçada pelo prefeito Elinho, claro, obviamente, a gente foi muito bem recebido, muito bem tratado, levando nossas demandas, né, para os ministérios, para o Congresso Nacional, para os deputados, senadores, e aí traz esse vamos dizer assim, esse plus, né, a mais além da marcha. Além disso, as trocas, né? Sim. Porque lá, tanto no próprio hotel, a gente sempre tem encontros sempre conversa com outros vereadores, porque marcha nesse período, você vai almoçar, tá repleto de De vereador, né? vereador, de O prefeito. prefeito, então assim, a gente tem uma troca muito grande entre municípios, né? Entre municípios do sul, do norte, de todas as regiões do país. E o mais importante da marcha não é só o evento, marcha em si, que já é importante, já é um grande evento, mas são esses eventos paralelos, são essas trocas que a gente tem com outros parlamentares, com outros gestores, com outros municípios. O que já marcou o mandato de Thales nesses 6 meses? Sei lá, assim, não teria uma marca, né? Uma situação, mas eu acho que é o conjunto, né? E quando eu saio na rua e muita gente, olha, eu já esperava que você fosse um bom parlamentar, mas você está surpreendendo. Então isso para mim é um gesto muito bom. Quando eu apresento um projeto de lei e passa por um plebiscito como foi o de Avani, que se cria um movimento, né, em torno desse projeto e você, pessoal, olha, a ideia foi fenomenal. Quando você chega na Malhada e vê uma comunidade se sentindo representada pelo vereador, isso aí são marcas, eu não diria um só, né? E o trabalho vai além também desse papel de só apresentar lei, né? O nosso trabalho é de estar sempre ouvindo a comunidade. E a gente sempre ouvia dizer, né, que o vereador é aquele que está mais próximo à população. Eu, nos bastidores, sabia que era, mas como vereador, eu percebo ainda mais A intensidade a do que se dá. intensidade muito maior, porque assim, uma coisa é eu estar na política e ser procurado por populares, Sim. pelo pessoal da comunidade, outra coisa é eu enquanto vereador, então eu sou muito mais procurado, sou muito mais, né, cobrado por ações, né, mesmo que às vezes não seja do legislativo, mas também do executivo, por ser um vereador de situação. Então assim, o trabalho realmente é muito intenso, o vereador realmente é o que está mais próximo à população, é o que está no dia, todos os dias, eu sempre estou atendendo várias pessoas, às vezes no gabinete, às vezes no meu escritório, às vezes pelo WhatsApp, pelo telefone, atendendo. Então a gente sempre está, né, com essa atenção, sempre atendendo, sempre conversando, sempre ouvindo as demandas e sempre tentando trabalhar e resolver. Eu sei que a gente não vai resolver tudo, mas assim, a gente faz na medida do possível o que é possível ser feito. Como o senhor mencionou, o plebiscito que alterou a denominação do Teatro Municipal é de sua autoria, foi o primeiro da atual legislatura, e essa sensibilidade para essa questão artística de reconhecimento ao trabalho de uma mulher tida como a dama do teatro santa Teatro, cruzense, isso. como se deu? Isso vai ser, eu acho que vai ser muito simbólico para acho que todo esse mandato, acho que vai ser uma das marcas do meu mandato, será a aprovação desse projeto. Podem vir outros, né, com tamanha repercussão, mas esse, até então, é o que teve maior repercussão, né, e o teatro não é fácil se trocar um prédio público, né, para você Sim. ver, tem todo um plebiscito. Digamos assim, envolve também duas famílias, né? Digamos É, assim, né? tem a família que vai deixar de ser homenageada, que inclusive eu me comprometi de um outro prédio público nomear, até porque o teatro passou 25 anos, né, dando nome a Emílio Eduardo, ele merece essa homenagem, merece ser homenageado, mas assim, o pleito da classe artística era de o único equipamento que a gente tem, que é Sim. o Teatro Municipal. É o único equipamento de cultura e arte de Santa Cruz não ser representado por uma pessoa ligada ao teatro, né? Não ligada à cultura. Então foi um pleito deles, fui provocado por eles. Eles disseram que já tentaram em outras legislaturas, não conseguiram. E eu apresentei o projeto e houve uma grande repercussão, um grande movimento favorável à alteração do nome. Eu respeito também os registros históricos, eu entendo que quando se nomeia, né, se dá o nome de um prédio a uma pessoa, deve-se respeitar a história daquela pessoa, o registro histórico, Sim. mas assim, era uma questão de justiça a gente fazer essa troca, né, e deu tudo certo, passou pelo plebiscito, a população, a maioria votou sim, né, e agora vamos, no retorno dos trabalhos legislativos, voltar a discutir o projeto no plenário da Câmara agora, né, para ratificar, né, esse plebiscito aí com o nome da Dama de Teatro, Avani Lopes Feitosa. Tenho certeza que muita gente de Santa Cruz está feliz, né, com essa situação, e eu também estou muito contente, muito feliz, e se Deus quiser vai dar tudo certo.
O senhor integra uma bancada de situação com mais 11 colegas vereadores e com o senhor totalizamos os 12. Dentro destes 12, qual é a parte de Thales? Thales é o do diálogo, é o pacificador, Quem é ele dentro? Eu sou sempre o jurista, né? Ah, o jurista. Eu sou sempre o jurista. Alguém tem dúvida, Thales, vem cá, esse projeto, isso e aquilo, né? Mas também na política, quando a gente vai se discutir. E assim, é uma bancada que a gente está tendo uma afinição muito grande, né? Eu imaginei que fosse mais difícil, porque são 12 pensando Sim, diferentes, né? Mas graças a Deus, todos os diálogos, todas as reuniões, elas têm fluído bem, né? Com a coordenação do prefeito Elinho, com a presidência, né, de Augusto, com a liderança de Galego e de Morinha, a gente tem feito assim um grande trabalho. Sempre que a gente se junta, né, os 12 vereadores, sempre sai coisa boa, sempre sai ideia boa, sempre sai projetos bons para Santa Cruz, e os problemas que existem a gente consegue, né, dentro de casa resolver. Né, mas graças a Deus eu sou sempre o jurista, né, de fato, né, quando alguém, eu sempre sou pesquisado, esse meu projeto de lei, isso, aquilo, né, às vezes alguém chega com uma ideia, eu estou com ideia de fazer, eu digo, vá para esse caminho, né, e tal. já havia uma Já, constitucionalidade prévia aí, né, prévia, internamente. né, porque aí quando o projeto chega, e até mesmo depois de protocolado, eu sempre costumo ajudar também, né, às vezes vem um parecer da assessoria jurídica um pouco contrário, aí a gente tenta ajustar para ajudar o projeto, tentar sanar nessa possível ilegalidade e inconstitucionalidade para que o projeto flua, até porque a gente quer ter uma boa produção, a gente quer ser exemplo. A Câmara de Santa Cruz, ela, inclusive quando a gente vai para os eventos, né, Sim. estaduais, eles sempre falam que a Câmara de Santa Cruz ela é sempre exemplo. Ela é sempre exemplo pelo Cidatec, ela é exemplo pela produção legislativa, ela é exemplo por vários papéis, né? E eu acho que a gente deve continuar esse brilhante trabalho que a Câmara, né, vem desenvolvendo ao longo dos anos. Eu não falo só dessa legislatura, eu falo das que Demais, né? nos antecederam, que criou essa imagem de Santa Cruz de Capibaribe, da Câmara de Santa Cruz, e a gente tem que trabalhar cada vez mais para fortalecer essa imagem e permanecer, né, como sendo uma Câmara referência aí para o Estado, se não também para o próprio país. Em algumas vezes, ao utilizar a tribuna, e a última vez foi na audiência pública de prestação de contas do mandato, o senhor disse que não existe a nova e nem a velha política. Existe a boa Boa política. política. O que caracteriza a boa política, a nova política? Isso, é porque muita gente às vezes pregava, né, como nova e velha política, e trazendo como que a velha política era mal, né? A boa política, a nova política seria a boa, e eu acho que não é bem assim. A política ela se muda ao longo dos anos, ao longo dos tempos, né? A mesma política que era praticada há 100 anos atrás não é a mesma que agora. Há 10 anos atrás, a Até se a política gente recortar mais, as legislaturas, né, elas são recortes da sociedade é naquele momento, do né? momento. Então, E- assim, não existe. Porque muitas vezes, às vezes o pessoal diz, porque é filho de político, continua na política, né? E aí tenta assimilar isso aí Só uma herança, né, digamos como assim. herança política, como imperialismo, né? Como, né, de o rei passando de pai para filho, e não é bem assim, né? Eu acho que o fato de ser filho de Zé Augusto não me torna político. Agora, me, é, me faz ter a vontade também, né, de conhecer, né, a Justo. política e querer fazer parte dela. E não é só porque eu sou filho de Zé Augusto que eu estou na política. Eu sou filho de Zé Augusto porque eu, né, conheço a política, estou na política, tenho vontade e tive E passou agora, pelo crivo popular, né, pelo né, voto, fui né? eleito pela população para estar exercendo um mandato político. E nessa minha desenvoltura aqui na Câmara, eu tento colocar isso aí, que não existe a boa e a nova e a velha política, existe a boa política. Porque há 20 anos atrás, há 100 anos atrás, tinha também que praticasse a boa e a má política. Né? E eu tenho defendido isso, e foi quando a gente vê a Câmara de Vereadores, né, os 17 vereadores, situação e oposição, votando em um empréstimo de investimento de 91 milhões, que vai possibilitar a construção do hospital municipal, a via expressa, a revitalização do centro, a pavimentação de ruas, o matadouro. Então, assim, eu achei muito simbólico, né, aquele projeto, e aí eu falei que naquele momento a Câmara de Vereadores estava dando um gesto da boa política, e essa boa política que eu pretendo, né, continuar e pretendo defender e pretendo incentivar com que meus pares, meus colegas também exerçam. E às vezes, por ordem alfabética, inclusive aqui o senhor é por último. E
pelo meu A eu sou o primeiro. E às vezes eu fico matutando o que é que eu vou fazer como um dos primeiros. No seu caso, eu fico matutando o que é que o senhor vai fazer ou dizer como o O último. último. E nessa votação, que eu fiquei pensando o que é que ele vai justificar, já que seu Galego puxou, sou o 12, né? Aqui está sacramentado, aí irmão Antônio, eu sou o primeiro, e cada um puxa, e o senhor puxou uma vertente que foi a Unanimidade. unanimidade está sendo concretizada agora com o meu voto. Essa visão diferenciada, ela é pertinente para quem está numa organização alfabética por último, ou de quem vem construindo diversos cenários para as situações É adversas? sempre ruim ser o último, né? Sempre sofri isso na escola. Começar com T, eu sempre era um dos últimos. Então, assim, a chamada, todo mundo doido para ir embora para casa, aí eu tinha que esperar. Eu acredito que os seminários também era meio triste, né? É, Depois de tanta gente tanto, discutindo. às vezes quando era sorteio, você ainda dava sorte de estar no meio, no começo, mas assim, sempre fui o último. E tem esse desafio de ser o último, depois de 17 falas, né? Sim. Na verdade, 16 que me antecederam já deram suas justificativas, então assim, acaba faltando um pouco. Então você tem que estar ouvindo atentamente os Você vai pegar 16. um termo, né? Se ninguém pegar o que eu usei, é esse, né? É, né? E realmente foi um voto simbólico também, né? O fato Sim. de ser unanimidade, como foi o voto da eleição de Augusto, também fui o último a votar, né? E foi também, fechamos a unanimidade também, depois de, acho que não teve na história de Santa Cruz uma Sim, um unanimidade presidente. para presidente. Então, assim, fiz história, né, na eleição de Augusto, a primeira presidência que teve unanimidade, o meu voto foi o voto da unanimidade. No projeto tão importante como foi o do Finisa, o meu voto também fechou a unanimidade aqui na casa, né? Mas o ruim de ser o último é isso, né? Você, depois de todo mundo já ter falado, né, já ter justificado o voto, né? E aí você ter que colher, puxar ali e dar uma justificativa que não seja repetitiva, né? Justo. O senhor, creio que já deu tempo de acompanhar o podcast de Augusto, foi o primeiro dessa sequência, e o do senhor agora por último. E eu vou trocar a pergunta. O senhor é irmão de Augusto, e em 20 anos a casa volta a ter dois irmãos em uma mesma legislatura. O que mudou nesse relacionamento, se é que mudou? Augusto contou que já teve um acerto aí, né? Que na hora do encontro não se discute política. Mas o que mais mudou? Se é que mudou alguma coisa agora que os dois estão atuando de fato no mesmo segmento? Não, assim, não mudou muito, né? Assim, minha relação com o Augusto sempre foi muito, muito boa, né? Irmãos de mães diferentes, mas assim, a minha relação dele era como se fosse irmão de pai e mãe, né? De tão boa a relação que era. E a gente sempre se ajudou muito, né? Eu sempre ajudei muito ele nas campanhas, né? Assim como ele sempre me ajudou e nós dois juntos sempre ajudamos muito o nosso pai. Ele mencionou aqui, inclusive, Ju. Então a gente sempre junto. O jurista. Mas a gente sempre trabalhou muito dentro do campo da política, ajudando o nosso pai, né? Eu desde criança, Augusto também desde criança. Então, assim, agora o fato. A gente sempre, de fato, a gente separa, né? Porque quando a gente está em casa, a gente está sempre discutindo, a gente tenta não falar muito de política, né? Inclusive, meu pai já está chegando aos 70 anos de idade, a gente combinou com a família, está tendo encontros semanais, né, com ele, para a gente estar mais junto, né, mais perto. Tem a vida corrida de Augusto enquanto presidente, tem a minha vida corrida, né, com minha atividade como advogado e também a legislativa, mas a gente sempre tem tirado um tempo, e quando a gente tem essas conversas, né, a gente realmente não discute política, né, só na vida pessoal. E aqui na Câmara a gente tem tido um bom relacionamento, né, enquanto dois, né, parlamentares, que muita gente às vezes dizia, porque é irmão, já vai com 2 votos. Não, aqui nós somos, né, 2 parlamentares, ele é meu presidente, né, e a gente se respeita, né, tão quanto, mas é uma relação muito boa, né? Inclusive, o senhor brincou no voto, né, quando foi votar para presidente, né? Será que meu voto vai ser diferente, né? Mas nós queremos ouvi-lo e, desta forma, a gente utiliza sempre a câmera 2, aquela que nós intitulamos de Os Olhos de Santa Cruz. E lhe perguntamos, o que é que a população de Santa Cruz do Caparibe pode esperar do vereador Thales Maia pelos próximos 3 anos e meio? Olha, pode esperar muito trabalho, pode esperar muita produção legislativa, pode esperar alguém que, embora seja um vereador de situação, mas vai estar cobrando o Poder Executivo sempre melhorias para a população. Será um vereador que vai trabalhar em prol do povo, que vai estar sempre nas ruas, que vai estar sempre ouvindo as demandas da população, que vai estar nas secretarias cobrando dos secretários,
que vai desenvolver esse trabalho que eu já venho desenvolvendo. Acho que esses 6 meses já foi um exemplo de como será os próximos 3 anos e meio. Pretendo continuar nessa mesma pegada, de muita produção legislativa, de muito trabalho, de sempre de estar participando. Eu participei de todas as reuniões, eu só faltei uma, aliás, todas as ordinárias e extraordinárias. Eu só faltei uma por uma viagem que eu já tinha agendado antes mesmo de ser candidato. Né? Antes de ser candidato, eu já tinha agendado, e aí eu faltei, mas eu tento não faltar às reuniões, tento ser um vereador presente, tento ser um vereador companheiro, parceiro da minha bancada, né, e a população de Santa Cruz de Capibaribe pode ter certeza, né, que vai estar no vereador Thales Maia, um vereador atuante, né, e defendendo principalmente os interesses do povo e da cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Muitíssimo obrigado, vereador, por sua participação, sucesso no mandato. E eu gostaria de agradecer também a você de casa. Só lembrando, para conhecer um pouquinho mais do mandato do vereador Thales, o gabinete dele aqui na Câmara é o 2, mas no SAPL, também por ordem alfabética, ele vai estar lá no finalzinho. Todavia, na descrição desse vídeo você encontra o acesso ao site da Câmara e também a toda a produção legislativa de Thales. Vocês vão verificar todos os projetos de leis, os requerimentos, as comissões que ele participa e, como ele bem pontuou, a frequência. O Poder Legislativo dá essa transparência à população de Capibaribe, colocando em evidência também a presença dos parlamentares nas atividades aqui da Casa. A todos vocês, o nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.